Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Este é o canal JL Invest e nós aqui tratamos, entre outras coisas, de aposentadoria. Hoje nós vamos abordar o seguinte tema: INSS. Aposentadoria do INSS. Vale a pena? Sim, sempre vale a pena. Então, vamos para o vídeo? E se puder, fique até o final, pois assim você vai saber por que a resposta é sim. Uma pequena introdução. Em 24 de janeiro de 1923, foi criada a Caixa de Aposentadoria e Pensões, CAP, inicialmente para as empresas das estradas de ferro do Brasil, há então 100 anos. Foi conhecida como a Lei Eloy Chaves. O INSS, como é conhecido hoje, começou em 1990. Juntaram-se vários órgãos em um só. O IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, e o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Em 1960, a expectativa de vida dos brasileiros beirava os 52 anos e meio. Já em 2023, chega aos 77 anos. Veja que a expectativa de vida aumentou muito em relação a 60, 70 anos atrás. Estima o IBGE que, em 2050, portanto, daqui a 27 anos, a expectativa de vida dos brasileiros deverá ser de 81 anos. Isso tudo para dizer o seguinte, que será que vai ter condições para se pagarem todas as aposentadorias que estão por vir? Continuando, em 2022, o INSS pagou 726 bilhões de reais para aposentados e pensionistas, sendo que o orçamento para a área de atuação da Previdência Social em 2023 é de 952 bilhões de reais. Isso segundo o portal de transparência do governo federal. São 37 milhões de aposentados e pensionistas, segundo o Ministério da Previdência Social. O valor médio dos benefícios pagos pelo INSS durante o ano de 2022 foi de R$ 1.536,83. Isso consta do Boletim Estatístico da Previdência. Então, nós resolvemos fazer algumas considerações para que você entenda melhor o que significa receber uma aposentadoria do INSS ou de qualquer outro órgão que pague a aposentadoria. Porque, no caso do funcionalismo público, alguns estados possuem previdências próprias, até mesmo algumas prefeituras. Não importa, é a mesma coisa, é uma aposentadoria e ela se destina a bancar o seu custo de vida após o momento em que você não possa mais dispor da sua força de trabalho, ou seja, quando você não puder mais trabalhar. Então, nós fizemos algumas projeções para entender melhor, tomando como referência o valor do salário mínimo, que é o menor benefício pago pelo INSS. No dia da gravação deste vídeo, dia 13 de outubro de 2023, o valor do salário mínimo corresponde a R$ 1.320, sendo que são 13 pagamentos, pois existe o 13º. Então, a média recebida por aposentados com esse valor é de R$ 1.430 mensais. Nós já fizemos um vídeo falando sobre isso. Veja bem, o aposentado do INSS ele recebe R$ 1.430 mensais se a sua aposentadoria for correspondente a um salário mínimo. Então, utilizamos para isso alguns parâmetros. Vamos lá. Quem trabalha hoje, quem está na ativa e quem recebe um salário mínimo, tem no seu holerite, ou como preferir, contra-cheque, um desconto de R$ 99. Esse é o desconto que está lá, certo? Então, veja bem, a título de esclarecimento dos parâmetros que vamos usar aqui, o rendimento da caderneta de poupança no mês de setembro de 2023, de acordo com a taxa Selic, né? A taxa Selic está em 12,75, então a caderneta de poupança ela tem um rendimento anual de 7,76%, sendo mensal 0,62%.
Então, nós vamos colocar nos exemplos, nós vamos colocar o valor de R$ 99,00 vezes a quantidade de meses para X anos de contribuição, a taxa de 0,62 ao mês. Vamos usar para isso a calculadora do cidadão, que é uma ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. Isso é de graça, você baixa no seu celular, no seu Android ou no seu iOS, e ali você consegue reproduzir tudo isso que eu vou te mostrar aqui. Então, exemplo número 1. A pessoa contribui por 15 anos para o INSS, 195 meses, com base no salário mínimo, certo? Então, como dissemos anteriormente, R$ 99,00 seria o desconto. Então, nós vamos fazer também R$ 99,00 vezes 195 meses, a taxa de 0,62 ao mês, que é o rendimento da poupança. Total obtido, R$ 37.558,45. Guardem esses números, por favor. Exemplo número 2, contribuição por 20 anos. Os mesmos parâmetros, no caso aqui são 264 meses, a gente obtém um total de R$ 66.079,26. No exemplo número 3, uma contribuição por 25 anos ou 330 meses, nós iríamos conseguir, com esse tipo de aplicação, R$ 107.457,19. No exemplo número 4, uma contribuição por 30 anos, ou seja, 396 meses, porque nós também estamos incluindo aí o 13º. Ou seja, a pessoa quando recebe o 13º também sofre desconto para o INSS. Então, 30 anos são 360 meses, com mais um 13º por ano, 396 meses. Obteríamos então R$ 169.677,67. No exemplo número 5, a contribuição é de 35 anos. Ou seja, a pessoa contribui para o INSS por 35 anos. Isso em meses, incluindo o 13º, vale 455 meses. E aí nós chegaríamos ao seguinte resultado: R$ 251.412,59. Esse exemplo número 5, veja bem, se a pessoa se aposentou depois de 35 anos de trabalho. Veja bem, nós aqui falamos de aposentadoria por idade urbana. O INSS tem mais de 10 tipos de aposentadorias. Nesse caso, repetindo, aposentadoria por idade urbana, sendo que, pela regra atual, homem 65 anos, mulher 62 anos. Então, seja homem, seja mulher, trabalhou por 35 anos, né, contribuiu por 35 anos, que são 455 meses, tivemos lá 0,62 caderneta de poupança, o retorno tal, e conseguimos R$ 251.412,59. E aí, você acabou de se aposentar, está recebendo lá a sua aposentadoria de um salário mínimo, R$ 1.430, que é a média mensal. Você teria, nesse montante acumulado, um rendimento de R$ 1.558,75. Isso já é mais do que os 1.430 que você receberia do INSS. Percebe? Porém, essa não seria a atitude correta. Não seria correto você parar de aportar, pegar esses 251.412, retirar de lá o rendimento de 1.558 todo mês. Por quê? A inflação iria deteriorar esse capital. Ou seja, com o passar do tempo, os 1.558 eles perderiam o valor de compra e você continuaria sempre ali com 251.412. Mais na frente você vai entender melhor do que se trata. No exemplo número 6, usamos uma contribuição durante 40 anos, 528 meses. Obteríamos aqui R$ 403.929,18, segundo a calculadora do cidadão. Veja bem, nesse caso, você poderia sacar R$ 2.504,35 sem mexer nesse capital, para juntar com a sua aposentadoria. Porém, se você quiser fazer a coisa de forma correta e sem sobressaltos no futuro, você só poderia retirar desse montante de R$ 403.929,18 R$ 1.038, pois esse seria o valor que sobraria descontada a inflação. Nesse momento, hoje, no Brasil, a inflação acumulada entre setembro de 2022 e setembro de 2023 está em 5,19%.
Percebeu? Então, quando você tem um rendimento, seja de que investimento for, é sempre necessário lembrar que existe uma inflação por trás embutida, não é? Mais adiante você vai perceber que isso não acontece com o valor da aposentadoria, porque ela é corrigida anualmente. Mas na frente vamos voltar ao tema. Então, utilizando os mesmos parâmetros para os mesmos exemplos, mudando apenas a taxa de remuneração sobre o valor investido, nós agora vamos utilizar a média dos 23 fundos imobiliários que eu tenho em minha carteira de estudos. São 5 de lajes corporativas, 5 de shoppings e 13 de galpões logísticos, certo? Como você verá nos demonstrativos gráficos adiante. A média que resultou do retorno no mês de setembro de 2023, no rendimento desses 23 fundos imobiliários, a média foi 0,82%. Então, veja o que é que acontece aplicando 0,82% nos mesmos exemplos. No exemplo número 1 de 15 anos ou 195 meses, colocando R$ 99,00 por mês na aplicação, teríamos ao final do período R$ 47.665. Vamos desprezar os centavos. No exemplo número 2, com 20 anos, 264 meses, teríamos R$ 92.950. Veja que é bem mais do que com aquela taxa de 0,62 da caderneta. No exemplo número 3, com 25 anos ou 330 meses, R$ 168.036. No exemplo número 4, R$ 296.756. Aqui tem que se abrir um parêntese. Você vai fazer a aplicação de R$ 99,00 e vai reinvestir sempre os juros, certo? Todo o rendimento que você tem, você reinveste. Essa é a tal mágica dos juros compostos. É aí que a bola de neve cresce, tá? Voltando aqui no exemplo número 5, com 35 anos ou 455 meses, R$ 487.992. E perceba, no exemplo número 6, com 40 anos de contribuição, 528 meses, veja bem, não é? Quem é que poderia alcançar isso aqui? Veja, uma mulher que começa a trabalhar aos 20 anos, não é? Que começou a trabalhar aos 20 anos, vamos dizer, desde que a regra não mude, né, novamente, ela só irá se aposentar com 62 anos. Então, se começou com 20, com 40 faz 60. Ou se começou com 22, com 40 faz 62. Sempre, sempre, sempre considerando o valor do salário mínimo, sempre considerando essa aplicação de R$ 99,00, que muda ano a ano, não é? De acordo com a correção do salário mínimo, e a taxa de 0,82. Nós teríamos espantosamente R$ 895.000. R$ 895.000. Perfeito? Aqui você está vendo as projeções, os resultados da demonstração do investimento desses fundos de tijolos que eu tenho na minha carteira. Você está vendo quanto eu paguei, quanto vale, quanto rendeu e o rendimento real, além do valor de cada rendimento. Agora, para a compreensão final desse vídeo, vamos fazer umas ponderações, umas reflexões sobre o tema, como preferir. Então, sobre a aposentadoria. Respondendo novamente a pergunta sobre se vale a pena a aposentadoria do INSS. Sim, sempre, vale muito. Pelo menos na minha experiência e como está demonstrado neste estudo, ou neste ensaio, como preferir. Não é? Na verdade, vale muito a pena. Aqui não se discute se uma aposentadoria é muito ou pouco dinheiro, se dá ou não para a manutenção da vida. Não é essa a discussão, não é isso. O que se pretende provar é que, dependendo do tempo de contribuição, vale muito a pena. Até porque, como foi demonstrado, quem entrou no sistema da Previdência Social antes da reforma de 2019, com apenas 15 anos de contribuição e
por idade, claro, consegue se aposentar. 15 anos de contribuição. Você lembra lá na frente quanto é que dá 15 anos de contribuição? Não é? Então, é só você fazer a conta, pegar essas informações, quanto é que eu preciso ter numa caderneta de poupança para retirar de lá R$ 1.430 todo mês para o resto da minha vida. Não é? Veja, todo ano esse valor se altera de acordo com o reajuste que a Previdência coloca no salário mínimo, certo? Ou quanto é que eu teria que ter investido em fundos imobiliários que me dessem um retorno, não é, de 1.430 todo mês, que eu pudesse gastar esse dinheiro, caso eu não tivesse aposentadoria. Percebe? Então, relembrando que utilizamos o exemplo do salário mínimo para facilitar a compreensão. Se uma pessoa contribuiu com valores maiores, consequentemente o valor da sua aposentadoria também será maior, não é? Por outro lado, olha que interessante, mesmo contribuindo por 40 anos, sendo sobre um salário mínimo, o valor da aposentadoria também será de um salário mínimo vigente à época. É aqui que está a confusão, é aqui que está a discussão. É aqui que as pessoas se perdem e algumas, então, acham que é uma injustiça, né? Alguém contribui 40 anos e ganha um salário mínimo. O outro contribui 15 anos, também ganha um salário mínimo. Mas isso é assim no mundo todo. Não é só aqui no Brasil. Não é? Veja, a questão é extremamente complexa. Então, um outro detalhe, né, que não estou abordando aqui, mas que vale a pena abrir um parêntese. A gente está falando do salário mínimo, do valor, da aposentadoria. Mas o INSS não é só pagamento de aposentadoria. O INSS tem uma série de benefícios, tem uma série de, poderíamos chamar de seguros à disposição do seu segurado, caso ele precise. Imagina se você começou a trabalhar, daqui a 1 ano e meio sofre um acidente, fica paralítico, não consegue mais trabalhar, não é? Você consegue a sua aposentadoria. Veja, que tipo de investimento lhe daria isso? Que tipo de seguro lhe daria uma situação dessas, não é? Então, outro detalhe que é muito interessante é o seguinte, que faz toda a diferença e que é crucial e que justifica a resposta sim, vale muito a pena. Repare, a contribuição ela é obrigatória em quase todas as situações de trabalho. Com carteira assinada, seja com uma empresa MEI, seja uma microempresa, seja uma empresa de pequeno porte, qualquer tipo de empresa, no serviço público, não importa. Se você tem um contrato de trabalho, o INSS é obrigatório o desconto. Não adianta questionar. Aí você diria, puxa, mas eu não concordo com isso. Não adianta, é obrigatório, foi criado desse jeito. E vale lembrar, também não é motivo aqui deste vídeo, mas vale lembrar que o que você desconta para o INSS lhe é devolvido no fundo de garantia. O problema todo é que, de um tempo para cá, inventaram, criaram, né, umas, entre aspas, regrinhas para que a pessoa tirasse de tempos em tempos algum valor do seu fundo de garantia por motivo ABCD. Resultado, quando a pessoa se aposenta, muitas vezes, já não tem mais fundo de garantia para tirar. Ou seja, o fundo de garantia, se não fosse retirado, se ele permanecesse a vida toda, não é, ali rendendo para a pessoa, quando ela se aposentasse e ela retirasse esse fundo de garantia, esse fundo de garantia colocado num investimento já lhe daria possivelmente um outro salário. Perceba. Então, as pessoas, por que as pessoas se atrapalham e sofrem? Falta de informação. Falta de informação. Quando você não tem a informação correta, você é manipulado, você entende errado, você cria conceitos equivocados, você adquire crenças que não servem para absolutamente nada. Não é? Então, de novo, voltando à história do fundo de garantia. Ah, pode retirar o fundo de garantia para comprar casa própria. Perfeito. Pode retirar o fundo de garantia por uma doença assim, assim. Perfeito. Aí inventaram, pode retirar o fundo de garantia para reformar a casa. Aí inventaram, pode retirar o fundo de garantia no seu aniversário para pagar as contas do cartão de crédito que está estourado. Caramba, que é isso?
Não deveria ser desse jeito, mas é. E não adianta a gente. Isso aqui não é um canal de política, a gente não vai ficar aqui falando nem bem nem mal. Apenas que não achamos interessante que seja dessa forma. O interessante seria que a pessoa, trabalhando, contribuísse para o INSS, não mexesse no seu fundo de garantia e, quando se aposentasse, recebesse do INSS, aquele dinheiro do fundo de garantia pudesse ser convertido numa aplicação que lhe desse mais uma renda extra. Essa seria a grande sacada. Como não é assim, infelizmente, então você é quase que, entre aspas, obrigado a investir desde cedo se você não quiser sofrer lá na frente, não é? Se você não quiser ter muita carência de dinheiro. Quando seus músculos não lhe derem mais força para trabalhar, você precisa de dinheiro, certo? Então, continuando, onde você tem mais liberdade de escolha é na modalidade contribuinte facultativo. Conforme o nome diz, é facultativo, você adere ao sistema se desejar. Ou seja, vocês já viram algumas pessoas vendendo mandioca em carrinho, esses carrinhos de massa de concreto? Ele vai andando e vai vendendo. O que é mandioca? Não sei o quê. Aquilo ali, aquele tipo de trabalho, não tem lei no mundo que faça aquele cidadão pagar INSS se ele não quiser, não é? Ele pode plantar a mandioca lá num terreninho na periferia, ele pode pegar de alguém a mandioca, ele descasca a mandioca, ele vende para. Ele ganha o dinheirinho dele, mas ele não contribui. Por isso, se chama facultativo. Se ele quiser, ele vai ao INSS, vai a uma agência e diz: eu quero contribuir. Ele começa a contribuir, para lá na frente ele tem uma aposentadoria. Ou a outra maneira é a modalidade de autônomo, ou seja, o autônomo ele tem a liberdade, entre aspas, de escolher como quer e quanto quer contribuir, né? O quanto quer contribuir. Então, por exemplo, normalmente o faz com um salário mínimo, sabendo que na contribuição de autônomo você paga 20% para o INSS todo mês do salário mínimo. Por quê? Porque é diferente da empresa. Na empresa, quando você é descontado 7,5%, a empresa paga o resto. Aqui não, você é autônomo, você está sozinho no negócio, então você paga a contribuição inteira, mas se aposenta do mesmo jeito, tem todos os direitos, é tudo igual no que diz respeito aos benefícios. Um outro detalhe que faz toda a diferença é o seguinte: o valor da aposentadoria do INSS é corrigido anualmente, no mínimo pela inflação, o tal do IPCA. O que nos permite dizer o seguinte, que sabe aquela expressão, dinheiro ganho, dinheiro gasto? Aqui pode. Por quê? Você recebeu, você gastou, no mês seguinte recebe de novo, no outro mês de novo, no outro mês de novo. Passou um ano, normalmente em janeiro, existe a correção pela inflação. No caso do salário mínimo, às vezes a correção é maior do que a inflação, dependendo da regra que tiver em vigor, não é? Já nos investimentos, não é bem assim. Percebe? Então, até nisso, essa aposentadoria que o INSS paga é muito interessante, certo? Por quê? No investimento, você deve ser prudente e deixar uma parte para reinvestir. Ou então você corre o risco de ver o capital diluir-se e até evaporar por conta da inflação. Na aposentadoria do INSS, não, porque ela é corrigida todo ano, ok? O ideal, na minha maneira de ver, é ter aposentadoria e a renda, seja lá do que for, para completar essa aposentadoria recebida do INSS. Isso sim seria perfeito. Sendo que ambas podem ter seus valores aumentados, a depender da vontade de cada um, não é? Então é assim, nós aqui consideramos o exemplo de um salário mínimo que é muito mais fácil de compreender e é a maior quantidade de benefícios que o INSS paga, um salário mínimo. Então, a pessoa entende, compreende. Ah, mas eu ganho mais com o salário mínimo. Mas multiplica aqui a continha por 2, por 3, por 4. É muito simples, não é? Cabe lembrar ainda que é muito provável que outras reformas na Previdência Social sejam feitas nos próximos anos, por conta do aumento da perspectiva de vida da população. Nesse caso, existe a possibilidade de se aumentar a idade mínima para a obtenção do benefício, ou seja, pode ser que no futuro, numa próxima reforma, a idade mínima para se aposentar da mulher, que hoje é 62 anos, passe para 63, ou 64, ou 65. A do homem, que é 65, pode passar para 66, 67, 68. Isso vai depender de quanto o sistema está carente de recursos, não é? Então é assim, sempre que se fala em reforma da Previdência, existem duas versões.
do governo atual, seja de que ideologia for, que diz que a Previdência está em déficit, e daqueles que combatem os governos, sejam quais forem, não, é mentira, sobra dinheiro na Previdência. O fato é que não importa quem esteja com a verdade, importa que a reforma acaba sendo feita. E ela, veja, nenhuma reforma, para não ir muito longe, de 1994 para cá, ou de 89 para cá, foram feitas umas 8 ou 9 reformas. Nenhuma foi feita para beneficiar ninguém, não é? Ou aumenta a idade, ou muda-se o cálculo, como foi feito agora, no dia 4 de maio de 2022, pela Lei 14.332, que institui o divisor mínimo de 108 contribuições, diminuindo, em alguns casos, o valor a receber pelo segurado, que foi o meu caso. Eu iria receber X, passei a receber Y por causa dessa lei aí que entrou em vigor 107 dias antes de eu ter direito a receber a aposentadoria. Eu vou deixar aqui no card esse vídeo onde eu conto essa história e mostro todos os cálculos para aqueles que tiverem dúvidas. Então, gente, dessa forma, você quer receber mais? É simples, contribua mais, poupe mais, invista mais. É disso que se trata esse vídeo, não é? Não se trata, veja bem, não se trata de recomendação, não é? Neste canal, nós mostramos a informação e o conhecimento, não recomendamos absolutamente nada, e muito menos de crítica ou julgamento sobre este ou aquele comportamento. Cada um é livre para fazer do seu jeito, e nós respeitamos a conduta de cada um. Então, se você acha que não precisa economizar nada, não precisa poupar nada, está tudo certo, eu concordo com você, está tudo certo. Muito bem, a finalidade do vídeo é servir de alerta e de conhecimento para os interessados no tema. Agora, falando sobre as métricas e os parâmetros utilizados neste ensaio. No exemplo, utilizando-se a correção de valores com rendimento da poupança, foi feito assim porque a imensa maioria dos brasileiros sabem o que é esse tipo de aplicação. Ou tem ou já tiveram caderneta de poupança. Nunca esquecendo que a taxa de poupança reflete a taxa Selic e a taxa referencial, TR. Assim como pode subir, também pode baixar. Mais ou menos igual a inflação, que hora sobe, hora desce. Perfeito? Essa é a caderneta de poupança. Nos exemplos, utilizando-se fundos imobiliários, este é um ativo negociado na Bolsa de Valores, conhecida pela sigla B3. É aberto a qualquer cidadão que tenha interesse nesse tipo de investimento, ou seja, é um investimento democrático, todos podem fazer. Optamos pelos fundos conhecidos como fundo de tijolo, pois trata-se de investimento em imóveis físicos, onde a renda provém de aluguéis. Vamos abrir aqui um parênteses. Imagina que você quer investir numa coisa que se chama laje corporativa. Imagina que um prédio desses bonitos que tem nas grandes capitais, principalmente Rio e São Paulo, não é? Um prédio daquele, ele custa 500 milhões de reais. Como é que você vai comprar um prédio daquele? Difícil, né? Mas aí surge o tal fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? É uma associação de muitas pessoas que nem se conhecem, não é? Administradas por um gestor. Eles juntam o dinheiro, não é? Cada um vai colocar o que pode de acordo com o valor de uma cota, não é? Então você tem uma cota, o outro tem 10 cotas, o outro tem 1.000 cotas, junta aquele valor todo, 500 milhões, vai lá e compra o prédio. E aí, todos aqueles escritórios são alugados para interessados. Esses aluguéis é que garantem o seu provento. O seu provento vem desses aluguéis, que todas essas empresas que alugam esses escritórios pagam. A mesma coisa funciona com os shoppings, a mesma coisa com os armazéns logísticos, esses galpões logísticos que existem aí à beira das grandes rodovias das grandes cidades, não é? Aqueles galpões enormes. Ali as empresas mantêm seus estoques, ali elas é o seu e-commerce, né, muito famoso agora. Então é desse jeito que funciona. É um imóvel físico. Você é dono de um tijolinho que seja, é seu, é de acordo com o número de cotas. E você recebe, por conta desse investimento, aluguel. Esse aluguel ele é corrigido todo ano. E os imóveis também se valorizam todo ano. Percebe? Eu usei esse tipo de investimento de propósito, para que você entenda que, no caso do provento ou do rendimento que você recebe nesse investimento, você pode gastar praticamente tudo o que ele te paga mensalmente. Por quê? Porque ele se corrige.
Lembra? A aposentadoria não é corrigida todo ano? Aqui também é. E como é imóvel físico, a possibilidade de desvalorizar é pequena, ao contrário. Não é? A inflação faz com que os imóveis se valorizem. Se eles estão bem situados, é normal que se valorizem. Então, o seu dinheiro nunca diminui. Ao contrário, ele permanece. Entende? Muito bem. Voltando aqui, considera-se o investimento como sendo de renda variável, ou seja, a renda passada nunca é garantia de renda futura. Cabe lembrar o seguinte, que os investimentos de renda passiva, investimentos que pagam proventos, você tem que estudar um pouquinho, porque não basta você considerar que no mês passado rendeu 1% ao mês. Pode ser que no mês que vem renda 0,9 ou 1,1. Isso é o que se chama renda variável. Ela não é renda fixa, ela é renda variável. E existem diversos fatores que influem na composição desse ativo. Dessa forma, convém aos interessados um estudo mais detalhado antes de se aventurar nesse tipo de investimento. Existem vários tipos de fundos imobiliários além dos de tijolos. Porém, na minha maneira de ver, esses são os que apresentam menor possibilidade de risco e ou problemas relacionados aos rendimentos, e apresentam menos volatilidade. Volatilidade, perdão, é o sobe e desce na Bolsa de Valores. Né? Já viu um gráfico na Bolsa de Valores? Todo dia ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Existem ativos, né, empresas ou fundos imobiliários que sobem ou descem menos, outros sobem e descem muito. Enfim, precisa ter conhecimento para mexer com isso, beleza? Os ativos, é um detalhe muito interessante, eles não se perdem com o falecimento da pessoa. Eles são heranças, não é? Então, se você tem ações na Bolsa de Valores, se você tem dinheiro aplicado no Tesouro Direto, dinheiro na caderneta de poupança, dinheiro em fundos imobiliários, faleceu, vai para os herdeiros. Já a aposentadoria pode ou não passar para os herdeiros. Em certos casos, não é, termina com o falecimento do segurado. Acabou, acabou. Não é? Se o segurado tem uma esposa, né, ela então pode receber uma parte dessa aposentadoria. Se tem filhos menores, também podem receber uma parte. Porém, se os filhos são maiores e se não tem mais esposa, por exemplo, ou não tem companheira que seja considerada dentro da lei, né? Acabou, acabou, acabou. Então, aquele dinheiro que você descontou a vida inteira, não é? Você faleceu, acabou, não vai para ninguém, certo? Esse é um detalhe. Para concluir, é de suma importância entender que se uma pessoa não morrer jovem, não é? Se passar da idade tipo tida como adequada, entre aspas, para o trabalho, essa pessoa irá precisar de renda passiva. Renda que não exige o trabalho físico em troca, para se manter ou precisar de alguém que a sustente quando não possa mais trabalhar e correr o risco de não ter quem o faça. E aqui um alerta muito polêmico, porém muito tenaz, verdadeiro e honesto. Filhos, netos, amigos, governos, isso não é garantia de nada. Pode ou não acontecer. Ao contrário, se você em sua jornada laboral fez jus à aposentadoria, você a terá. Se você ao longo de sua vida poupou e investiu em renda passiva, é lógico acreditar que a terá. Então, eu não vejo onde possam existir dúvidas quanto à necessidade de se ter dinheiro para viver uma aposentadoria tranquila e sem depender de quem quer que seja. Quanto mais cedo uma pessoa iniciar sua poupança, seus investimentos, menor será a parcela a poupar ou investir para obter resultados satisfatórios, certo? É o tal da famosa bola de neve e os juros compostos, não é? Então, o importante é começar, ter persistência, ter resiliência, ter paciência até ver o efeito bola de neve, que nada mais é do que o efeito dos juros compostos, não é? E acredite, é possível poupar e investir sem renunciar a certos prazeres da vida. Perfeitamente possível, basta ter foco e disciplina. Não é o que você ganha em seu trabalho que pode te assegurar um futuro tranquilo, mas sim a sua capacidade de poupar e investir. Conheço gente
que ganha pouco e tem um belo investimento. Conheço gente que ganha muito bem dentro dos padrões brasileiros e não tem um tostão furado no bolso, ainda deve o cartão de crédito, deve o sapato, deve a meia, deve as calças, deve tudo. Por quê? Porque é um consumidor compulsivo, ou seja, não entende que a vida não se resume apenas ao hoje. Perfeito? Quer aprender a investir? Se inscreva neste canal, assista os vídeos, compartilhe os vídeos para fortalecer o canal e toque o sino das notificações para receber um aviso quando novos vídeos forem postados. Deus abençoe a todos, muito obrigado, que este vídeo lhe sirva de alerta. Acredite, eu sei o que eu estou falando, porque eu já passei por tudo isso. Aos 66 anos, aposentado, investidor, estou agora, de uma maneira altruísta, lhe repassando conhecimentos. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se desejar compartilhar sua opinião, por favor, esteja à vontade. Se tiver alguma ideia que possa acrescentar para os próximos vídeos, muito obrigado. E fiquem todos com Deus. Tenham sucesso, tenham realizações, que vossas vidas sejam repletas de êxito.